Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Eu vou descrever para vocês, vou conversar com vocês aleatoriamente experiências que eu tive com Deus. Nós temos experiências com Deus a todo momento. Tem coisa que nós passamos nas nossas vidas que nós ficamos sem entender. Mas quando Deus tem um plano em nossas vidas, eu digo em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, nós ficamos sem entender, ficamos fugindo daquele plano que Deus tem, mas não adianta. Eu passei por tantos processos na minha vida, por tantos processos dolorosos, mas também a gente não pode dizer que nós só passamos por momentos difíceis na presença de Deus. Nós temos momentos alegres, momentos vitoriosos. Essa semana eu falei para uma pessoa, Deus abriu uma porta de emprego para ela, e ela estava impactada com aquilo. Ela falou para mim: eu não sei nem se eu vou dormir à noite. Eu falei: amada, a gente não fica sem dormir só pelas provações também. Não é só as provações que tiram o nosso sono. A vitória, ela deixa a gente impactada de uma tal maneira que até a nossa ficha cair, a gente fica fora do ar, a gente fica impactada de uma tal maneira. Você quer dormir, você nem consegue dormir pensando: como pode? Como pode eu pedir a Deus? Eu não esperava e Deus me abençoou. Amados, eu passei por muitos processos na minha vida. Como eu falei para vocês, eu vou falar para vocês aleatoriamente. Eu, quando vim para Jesus, passei por processos muito difíceis. Quando eu aceitei Jesus, eu lembro que eu falava para Deus: Deus, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a Ti. A gente fala aceitar, né? Eu quero servir a Ti, mas antigamente eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas só se tiver uma igreja perto da minha casa, no meu pensamento, eu pensava, só se tiver uma igreja perto da minha casa. E eu morava de um lado da rua, do outro lado tinha um terreno abandonado. Passou-se o tempo, passou-se os anos. Isso, acho que eu tinha 22 anos. Começaram a limpar aquele terreno. Veio uma família cristã morar e construir uma igreja. Falei: Senhor. E pronto, o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E aos meus 22 anos, mediante a tanto sofrimento, porque quando eu saí da casa da minha mãe, eu saí aos 17 anos, saí para não voltar mais. Não voltei mais. Eu passei o que passei, mas eu não olhei para trás. Agora o que me resta é prosseguir. Mas eu saí da casa da minha mãe pensando que a minha luta ia acabar. Que a minha luta ia acabar.
Mas a minha luta não acabou, não. Ela só aumentou. Só aumentou. Eu fui casada com meu marido há 26 anos. Meu marido era muito ciumento. Então ele me proibia de tudo, de trabalhar, de estudar, de tudo. Então a luta só aumentou, porque ele era muito ciumento. Mediante aquilo tudo, eu me via num cativeiro, não podia fazer nada. O que me restava era orar, suplicar a Deus e confiar na providência divina. Aos 22 anos, já existia a igreja, tinham construído a igreja. E um dia na minha casa, eu escutei um louvor. E aquele louvor entrou pela porta da minha casa, entrou pelos meus ouvidos e foi no meu coração. Aquilo de uma tal maneira que o suor escorria pelo meu corpo. É como se o Espírito Santo de Deus tomasse conta do meu corpo. É como se Deus falasse mais alto naquele momento. E eu lembrei que eu falava, eu quero ir para uma igreja que eu só tenha que atravessar a rua e estar dentro da igreja. Não pode ser uma igreja longe por causa do meu marido. E ali aquela igreja. Um dia eu atravessei a rua, mediante a tanto sofrimento, atravessei a rua e fui para a igreja, para a casa do Senhor, para aquele templo, que a igreja somos nós. Nós falamos igreja, mas nós somos a igreja do Senhor. Eu fui para aquele templo. E dentro daquele templo, eu assisti o culto. Na hora do apelo, eu não entendia nada de Jesus. Nada. As pessoas falavam em vasos dentro da casa do Senhor. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Vaso? Vaso eu conhecia, era vaso de planta. Vaso que a gente tem nas nossas casas. Eu falei, o que é isso, vaso? Ali eu peguei, dobrei meu joelho, aceitei Jesus. Na época eu tinha 2 crianças, sou mãe de 3 filhos. Na época eu tinha 2. Isso foi em 87. E ali eu dobrei meu joelho, levantei minha mão para Jesus e fiquei quieta, não falei nada para ninguém. Um dia uma irmã falou assim para mim, vamos na casa de uma irmã. Aí eu fui entender o que era vaso. Ela falou, vamos na casa de um vaso do Senhor. Foi o primeiro vaso que eu conheci. Hoje esse vaso tem mais de 84 anos. Quando essa irmã ficou doente, eu fiquei desesperada. É a primeira serva do Senhor que eu conheço. Vaso de Deus, né? Eu fiquei desesperada. Eu passei por alguns processos da minha vida. Todos os processos que eu passava na minha vida, eu ia até aquela irmã. Aquela irmã também passava os processos dela. Tinha os filhos dela. Tinha o marido dela. Hoje, continua sendo serva de Deus. Já é viúva, os filhos cresceram, casaram, tem filhos, netos. E assim segue. Esse foi um dos processos. E ali eu permaneci. E eu quero dizer, mediante a isso tudo, para que vocês não venham desistir. Seja você homem, seja você mulher, seja você adolescente. Não desista. Persista. As barreiras vêm, as provações vêm.
Não adianta a gente desistir, porque quando Deus tem um plano na vida da gente, quando a gente nos tornamos rebelde, largamos tudo, não queremos tomar a posição que Deus tem conosco, a tendência é só nós sermos provados. Nós passamos por tudo. Sentimos a dor na pele. Sentimos o amargo da luta. Então não adianta a gente desistir. Porque quando a gente não faz aquilo que Deus quer, a gente só retarda a nossa vitória. A gente só faz retardar o plano que Deus tem na vida da gente. A gente só faz retardar a vitória que Deus tem para nós. Ninguém faz o CA e pula para a segunda série, para a terceira série. Nós temos que passar pelo processo da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e assim sucessivamente. Ninguém pula de um processo para o outro. E assim as coisas de Deus. Deus tem um plano. Nós só fazemos retardar aquilo que Deus tem para nos dar. Tanto faz espiritual, como financeiro, como sentimental. E outros propósitos a mais que Deus tem na vida da gente. Às vezes Deus tem um plano na tua vida de você ser uma empresária. Às vezes Deus tem um plano de levar você para o exterior. Às vezes Deus quer te exaltar de uma tal maneira. Porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. E nós mesmos fazemos retardar aquilo que Deus tem em nossas vidas. Irmãos, eu sei que eu retardei muitas coisas que Deus tinha na minha vida para me dar. Tinha e tem para me dar. Só que são coisas que já era para estar nas minhas mãos. Eu falo tinha, porque já era para estar nas minhas mãos. E devido à minha desobediência, eu só retardei. Isso não quer dizer que Deus não vai me dar. Se Deus tem um chamado de você como vaso, você é vaso de Deus. Se Deus vai te chamar como vaso para te dar os dons espirituais, amém. Não adianta você correr das coisas espirituais, porque é através das experiências espirituais, das coisas espirituais, das obras de Deus que nós fazemos, pregando o evangelho, orando, fazendo as visitas, levando a palavra, levantando os caídos. É que Deus vai movimentando as águas em nossas vidas. É que Deus vai trabalhando em nossas vidas. E muitas das vezes nós custamos a entender isso. Ou então a rebeldia fala mais alto, a carne fala mais alto, nós deixamos a carne falar mais alto. Aí Deus só vai dando corda. Deus vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. E isso o tempo vai passando. Isso aí leva 5 anos, 6, 7 anos para que nós venhamos tomar uma posição na presença de Deus. Aí quando nós resolvemos tomar aquela posição, buscar o Senhor para colocar nossa vida diante do altar de Deus, para colocar nossa vida diante do altar, as bênçãos de Deus chegar até nós. Porque nós temos que testemunhar as maravilhas de Deus em nossas vidas. Nós temos que dizer que só o Senhor é Deus. Amados, tem luta, tem provações que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Pela desobediência.
por não darmos ouvido às coisas de Deus, por deixar a cegueira espiritual tomar conta de nós. E nós só fazemos retardar aquilo que Deus tem para nos dar. Sabemos que nós vivemos num mundo a qual jaz o maligno. Mas, gente, nós não vamos viver num mundo só com provações. Deus tem bênção para dar aos deles. Deus tem que abençoar o povo dele. Assim como Deus abençoava o povo dele lá no passado, o povo de Deus passava. Mas as bênçãos que Deus prometia ao povo dele, ele dava. Deus abençoou Abraão, abençoou José, abençoou Sara, Deus curou, Deus ressuscitou, Deus operou maravilha. Quando Deus fala que vai dar, ele vai dar. Amados, Deus não muda. O mesmo Deus que operava lá no passado, na vida de Moisés, o mesmo Deus que deu visão ao cego de Jericó, o mesmo Deus que curou o paralítico, que ressuscitou Lázaro, que foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego na cova dos leões, que foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Desculpa, amados. Que foi com Daniel na cova dos leões. Esse é o mesmo Deus a qual nós servimos. Desculpe pelo erro. Esse é o mesmo Deus. O mesmo Deus que foi com Daniel na cova dos leões, que não deixou que Daniel fosse tragado pelo aquele leão. O mesmo Deus que não deixou que Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse consumido pelo fogo. Esse é o Deus que nós servimos. Nós é que mudamos. Nós é que retardamos o plano de Deus na vida da gente. Deus não muda, Deus é o mesmo. Eu costumo dizer que eterno é Jesus, certeza nesse mundo é só a morte. Amados, um dia eu fui na casa do Senhor, fui escondida do meu marido. Uma tarde chuvosa, eu sabia que naquele dia, naquela casa, naquela igreja, naquele templo ali, tinha uma consagração. E eu fui ficando, esperei, começava às 10 horas, eu fui esperando ficar mais tarde, para mim no finalzinho, só para me receber uma oração. E meu falecido marido, ele deu uma escapulida, foi na rua. E eu fui lá rapidinho, escondido. Eu cheguei lá, tinha 3 pessoas. E dobrei meu joelho e pedi para aquela pastora que ela levantasse um clamor para mim. Isso há muitos anos atrás, amados. Quando Deus fala, Ele cumpre. Meus filhos eram pequenos. Minha filha mais velha hoje tem 39 anos. A minha filha devia ter uns 13, 14 anos. E ali Deus usou aquele vaso quando eu cheguei naquele lugar. Minha serva, vou eu te dar um curso superior. Vou te dar experiência para tu contar para muitas mulheres. Vou eu te dar uma estrutura financeira. Amados, o tempo passou. O tempo passou. E eu passei por muitos processos dolorosos da minha vida. Tem coisa que você passa porque você tem que passar mesmo. Mas tem luta que você pega com as suas próprias mãos. Eu saí de uma luta e entrei na outra, a qual eu peguei com as minhas próprias mãos. Eu deixei que a minha carne falasse mais alto. Mas Deus não me desamparou. Irmão, tem dia que a provação toma conta da gente, que a carne da gente chora.
O coração grita por socorro, o nosso espírito geme. E só Deus para sustentar. E só Deus para nos sustentar. O tempo passou, meus amados. E a palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Um dia eu peguei um jornal sem dinheiro, desempregada. E ali eu peguei aquele jornal e vi um curso de cuidadora de idoso. Fiz aquele curso com o maior sacrifício, 6 sábados. Fiz aquele curso com o maior sacrifício. Em 2010, 3 anos depois, veio a oportunidade do meu primeiro emprego de cuidadora de idoso. Aí eu entrei na faculdade para fazer o curso de serviço social. Quando eu estava no 5º período, eu fiquei desempregada. Fiquei arrasada, chateada. O Senhor falou para mim: calma, minha filha, calma. Levanta tu. Eu fiquei acamada ali, ó. E escutei a voz de Deus. Amados, muitas das vezes nós temos que silenciar para nós ouvirmos a voz de Deus. Eu costumo dizer que Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no reboliço. E Deus cria situações para te dar vitória. Fica ligado. É necessário muitas das vezes Deus desarrumar, fazer um reboliço para te dar vitória. Muitas das vezes é necessário tu ficar no silêncio para tu ouvir a voz de Deus. E muitas das vezes você tem que ficar ligado, porque Deus cria situações para te dar vitória. Porque o nosso Deus, ele abre porta onde não há. O nosso Deus, ele entra onde nós não podemos entrar. O nosso Deus, ele age aquilo que nós não podemos agir. O nosso Deus, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas eu quero dizer para os meus amados irmãos também. Eu quero dizer para os meus amados irmãos que o nosso Deus, ele trabalha mediante a nossa fé. Se você tem fé, se você confia, Deus vai te honrar. Eu tive que trancar minha faculdade, tranquei. Eu tranquei a minha faculdade, fiquei desempregada. Um dia eu saí, eu estou contando aleatoriamente um pouco das coisas que Deus fez na minha vida. Mas eu vou voltar lá no passado, isso já foi cá para frente. Eu vou voltar lá no passado, lá atrás. Eu só tinha 15 reais na minha carteira. Eu saí de casa, isso em 2015. Eu saí da minha casa. O meu primeiro emprego, eu fiz o curso de cuidadora de idoso em 2010. Meu primeiro emprego foi em 2013. Eu fiz até o 5º período. Em 2015, eu só tinha 15 reais. Eu saí de casa com aqueles 15 reais. Eu tive fome na rua e falei, não vou comprar nada para me comer. Eu tive sede e não vou comprar nada para me beber. Eu fui a pé e voltei a pé. Quando eu botei o pé no portão da minha casa, meu telefone tocou. Olha, esteja aqui no Recreio dos Bandeirantes que apareceu uma vaga de cuidador de idoso para você. Você tem que estar aqui às 4 horas. Eu cheguei em casa às 3 horas. Foi ser impossível estar 4 horas aí.
Pode vir que ela vai te esperar. Eu entrei dentro de casa, eu bebi só alguma coisa, eu não comi nada. Eu preparei um café com leite, tomei, troquei de blusa, peguei a minha bolsa e fui. Me ensinaram como é que eu chegaria lá. Eu nunca tinha pegado o BRT. Eu fui para Madureira, peguei o BRT, cheguei lá no Recreio. Elas falaram assim para mim, se ela te mostrar a casa com vários pacientes, você vai ficar. Ela sentou, conversou comigo. Isso era uma sexta-feira. E ela foi me mostrar a casa. Ela falou, eu ia mandar tu começar amanhã, sábado. Mas eu vou mandar tu começar segunda-feira. Louvado seja Deus. Ali eu comecei. A gente, quando fica desempregado, nós ficamos endividados. Eu paguei as contas pendentes, trabalhei durante um ano para poder pagar as minhas pendências, parcelamento. E depois eu falei, eu vou voltar à minha faculdade. Voltei no 6º período. Foi tudo corrido, que eu tinha que fazer estágio, eu tinha que fazer TCC. Foi tudo corrido, mas Deus me honrou. Em 2019 eu me formei, agosto de 2019 eu me formei como assistente social. A faculdade é de serviço social e a formação é de assistente social. Então, meus amados, a palavra de Deus cumpre. A irmã lá atrás falou que Deus ia me dar um curso superior, que Deus ia me dar uma estrutura financeira. Muitas coisas não chegou na minha mão pela minha desobediência. Lá atrás, quando eu morava com meu falecido esposo, eu passei uma noite turbulenta, eu chorei muito. Eu levantei no dia seguinte e cheguei por uma irmã e pedi a ela dinheiro emprestado para me chegar até Nova Iguaçu, na casa de um vaso. E aí eu fui, tinha chorado muito a noite toda. E eu fui na casa daquele vaso, soltei em Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu tive que pegar um ônibus lá para dentro da casa da irmã, que ela morava lá dentro de Nova Iguaçu. Eu cheguei na casa daquela irmã e eu falei assim, irmã, eu vim pedir uma oração, que a irmã orasse por mim. A irmã disse para mim, eu não vou te orar. Eu o quê? Eu não vou te orar. Minha irmã, eu não acredito, eu arrumei dinheiro de passagem emprestado, eu vim aqui para a irmã me orar. No meu pensamento, eu xingava aquela irmã de tudo. Aquela irmã olhou para mim e falou, não adianta a irmã me xingar. Porque Deus, lava subiante calassurinébia, ele revela o que está oculto. Ele não revela o que está diante dos nossos olhos. Irmãos amados, o homem hipócrita, o homem fala e não cumpre. Mas Deus, ele fala e cumpre. E ela falou, eu não vou te orar, tu pode me xingar à vontade, nos meus pensamentos, que eu não vou te orar. Ela só falou para mim assim, amada, quer vitória? Abra aquela porta e ora. Eu morava numa casa tão humilde, irmã, tão humilde. Aquela casa que não tem conforto nenhum. É uma casa só para você se esconder do sol e da chuva. Toma banho de balde, lava a louça na bacia, no tanque, porque não tem conforto nenhum. Ali eu já tinha minha terceira filha. Essa minha terceira filha, eu vim para Jesus em 87, essa minha terceira filha, eu engravidei dela. Ela nasceu em 1990. Ali eu já tinha minha terceira filha.
Eu vim para casa arrasada, aquele vaso não me orou. E eu olhei para o céu quando eu cheguei em casa. Olhei para o céu. Falei, Senhor, se tu quiser que eu oro, me dá a vitória primeiro. Mas eu esqueci que Deus não é meu empregado. Que Deus não precisa de mim. Eu é que preciso de Deus. Nós é que precisamos do Todo-Poderoso. Ainda que Ele tenha um chamado na sua vida, nós é que precisamos de Deus. E eu falei, se eu não vou orar, se tu quiser que eu ore, me dá a vitória primeiro. Aquela semana foi uma semana de tempestade para mim. Jesus! Se eu já passava vento, o vento apertou. O vento acho que veio com chuva, veio com tudo junto. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Uma semana depois, eu olhei para o céu. Isso foi uma semana que eu passei. Eu olhei para o céu e falei, tá certo, Senhor. Eu vou abrir minhas portas e vou orar. A casa nem piso tinha. Era um chão úmido. Não tinha conforto nenhum. Só tinha um vermelhão no quarto que eu dormia. O resto não tinha conforto nenhum. E ali, eu sentei naquela sala, porque Deus fala com os dele. Deus fala com os dele. Eu sentei naquela sala e falei para o Senhor, Senhor, o que tu quer que eu faça? Mas anteriormente uma irmã falou, irmã, dá lugar a esse varão, dá lugar a esse anjo. E eu murmurando, que anjo, irmã? Não tô vendo anjo nenhum. Tô vendo varão nenhum. Dá lugar a esse anjo. Pensei, a irmã tá doida, eu não tô vendo anjo nenhum. Não sei onde tu tá vendo varão. Ah, minha irmã. Lava a súbia. No dia seguinte eu sentei naquela sala. Olhei para um lado e para o outro, aquelas paredes sem bolso, no tijolo. Aquela sala que não tinha conforto nenhum. Nem banco tinha para o povo sentar. Eu lembro que eu tinha um banco de madeira que meu marido fez. Eu sentei naquele banco, olhei de um lado para o outro e falei, Senhor, tu quer que eu oro? Tu quer que eu oro? Aí eu comecei a perguntar, que dia tu quer que eu oro? O Senhor só foi me respondendo, só ia escutando a voz no meu ouvido. Às quinta-feira. Senhor, que horas? De 9 até meio-dia. Como eu vou orar? Geralmente as pessoas fazem consagração, né? Curso de libertação, né? O Senhor falou para mim, tu vai orar de um em um. Tu vai orar o meu povo de um em um. Eu não tinha mais para onde correr. Eu peguei bem assim, bem timidamente. Fui na rua, comentei com duas irmãs. Quinta-feira na minha casa tem oração de 9 até meio-dia. Falei para duas irmãs. Chegou na quinta-feira, eu dormi no propósito. Abri a porta da minha sala. Deixei meu portão encostado. Sentei no banco, fiquei esperando. Veio uma irmã, eu orei, que eu falei. Veio a segunda irmã, eu orei. Fiquei sentada na sala. Esperei dar meio-dia. Entreguei o propósito. Fechei o portão, fechei a porta da sala. Quando foi na outra semana, já veio umas 5 pessoas. Quando foi na outra semana, já veio 10 pessoas. E nisso foram 10 anos, mais de uns 11 anos, aquela porta aberta ali naquele lugar. Eu não orava menos de 150 pessoas por dia. Eu estava deitado na cama, 7 horas, eu escutava as pessoas no meu portão.
Eu falava, amados, eu vou orar todo mundo, eu só não quero que venha pro meu portão apanhar vez. O que eu fiz? Eu passei, abri as portas 7 horas da manhã. Eu orava às quinta-feira praticamente o dia inteiro. Às vezes 3 horas da tarde eu já estava orando. Eu falava pro irmão, dá uma olhadinha, vê onde a fila tá dobrando. Fala para todo mundo entrar, ficar dentro do quintal. Eu não vou deixar de orar ninguém. Igual a pouco eu olhava a fila, estava imensa de novo. Irmãos, eu costumo dizer que aonde tem ouro, tem gente. Muitos mistérios foram entregues naquele lugar. Se o povo entrava por aquelas portas, é porque o povo recebia. Tinha gente que se incomodava com aquele processo. Tinha uma menina que ia lá em casa orar, que ela falava que tinha uma vizinha que falava, amanhã é dia da pouca vergonha aí. Incomodava ela. Incomodava. Amados, eu conheci uma pessoa, depois que meu marido faleceu. Eu conheci uma pessoa. Eu passei um processo muito grande com meu marido. Eu orei muitos anos pelo meu marido. Chegou um dia que Deus falou, meu marido, pai dos meus filhos, que ele estava no mistério do passarinho. Eu fiquei sem entender. Senhor, o que é isso, mistério do passarinho? Eu ficava sem entender, sem saber o que era aquilo. Depois eu fui entender que o passarinho, ele tá ali vivo. Mesmo tempo que ele tá vivo, daqui a pouco você encontra ele durinho, morto. Ele pode dormir, acordar durinho, pode acordar. Ele pode amanhecer e não acordar. E vice-versa. E o tempo foi passando, passando, eu clamava, eu orava, eu jejuava, eu subia monte pelo meu marido, eu jejuava muito por aquele homem, eu subia monte por aquele homem, tudo escondido, ele ia trabalhar, eu ia para o monte, orar por ele, clamar pelo povo de Deus, clamar pela parentela. Mas enfim, tudo no tempo e na hora certa. Enfim. Então o tempo se passou, eu já não suportava mais a luta. Meus filhos cresceram vendo eu orar. Eu lembro que num sábado, setembro de 2004, era um sábado, eu tive uma briga com ele e eu fui pro quarto chorar. E eu lembro que a minha filha mais velha, ela falou para mim assim: mãe, essa hora ora por tanta gente. A espada corta dos dois lados, eu nunca vou me esquecer isso. O que a senhora entrega para os outros serve para a senhora também. Existe ex-mulher e ex-marido. Não existe ex-pai, ex-mãe, nem ex-filho. A senhora nunca vai deixar de ser minha mãe. Ele nunca vai deixar de ser meu pai. Nós nunca vamos deixar de ser seus filhos. Mas a senhora e meu pai não tem mais nada a ver um com o outro. Eu não esqueço daquelas palavras. Ali eu levantei um sábado à tarde, 2 e pouca da tarde, quase 3 horas. Enxuguei minhas lágrimas, botei meia dúzia de roupa e saí. Amados, só quem tá dentro é que sabe. Mesmo assim eu saí, mas continuei na prova. Eu não sei onde arrumaram um pastor para mim, que falaram que eu fugi com o pastor. Não sei até hoje. Mas enfim, são processos que nós temos que passar. Eu lembro que eu fui na casa de um vaso, aquele vaso falou para mim: amada, Deus manda te dizer que ainda que o teu nome caia na lama, no meio da lama ele vai brilhar como ouro. E toda vez que eu estava na luta, que o meu nome estava na boca do povo, eu contemplava assim uma lama e o meu nome escrito em letras maiúsculas, em ouro, Eliana. Eu olhava assim, aquela lama, eu contemplava aquela lama mais preta mesmo.
aquela lama daquelas valas negras. E ali eu contemplava, eu olhava, eu via Eliana em letra maiúscula, brilhando no meio daquela lama. Lava súbia. Eu nunca esqueci disso. E ali eu saí. No sábado, na segunda-feira, eu vim buscar roupa. Ele falou, não contei pra ninguém que você foi embora. Volta pra casa, que eu não contei pra ninguém que você foi embora. Eu falei, eu não volto mais, não. Eu não tinha emprego, não tinha reserva, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha curso, não tinha nada. A única coisa que eu tinha concluído era a minha 8ª série. Que eu falei, morando com ele, eu falei com ele, vivo ou morto, eu ia concluir minha 8ª série. E ali eu saí para não voltar mais. Tive bênçãos? Tive. Tive momentos bons? Tive. Passei processos bons? Passei. Mas os outros processos eram muito dolorosos. Muitos dolorosos. Jesus, a gente sente a dor na pele. Na pele a gente sente a dor. A nossa alma chora, o espírito geme. Mas ali Deus não me desamparou. Deus foi comigo. Muitas das vezes as pessoas me pedindo oração, conversando comigo, a minha cara chorando e sorriso no rosto. E eu separei do meu esposo, não voltei mais. 4 anos depois, o Senhor continuava falando comigo. Que o meu marido ia deitar e não ia acordar, o pai dos meus filhos. Quando se passou 4 anos, um dia eu estava aqui na minha casa, onde eu moro hoje. Ele ia ser padrinho de um casamento. Uma semana antes ele me chamou, dá para você ir em Nova Iguaçu comigo? Para mim alugar um terno, eu fui, almocei com ele. Nós almoçamos, alugamos os ternos. Ele ia buscar o terno depois. Isso foi na segunda-feira. Quando foi numa sexta-feira, eu vi ele de longe. Eu queria falar com ele, mas não podia. Ele estava uns 50 metros distante de mim. Mas uma irmã veio conversar comigo. E eu ficou conversando. Eu vim embora e não consegui falar com ele. E eu ouvi por boca de terceiro que ele estava no portão onde ele morava e ele falava, estou sentindo uma dor na minha nuca, eu acho que ele lá de cima está me chamando. No domingo ele passou o dia inteiro com o filho, mas o filho falou que ele não bebeu. O filho não falta serviço. Ele tinha arrumado uma namorada e o filho naquele dia passou o dia inteiro com ele, com a namorada, veio embora para casa. E o filho, eu não vou dormir em casa, vou dormir na casa da minha colega. 50 metros de casa. E naquele dia o filho disse que acordou 5 horas da manhã e falou, não vou trabalhar hoje não. Mesmo tempo ele falava, vou, não vou, vou, não vou. Por fim desistiu de ir. Só ele tinha a chave do portão. 10 horas da manhã, quando ele foi em casa, que ele chegou em casa, ele olhou pro pai na cama. A vizinha falou que ele já tinha chegado no portão. E falou, tô me sentindo estranho, acho que ele lá de cima tá me chamando. E meu filho pensava que a namorada ia dormir lá com ele naquele dia. Mas eu acho que naquele dia o Senhor queria ter um encontro com ele. Que foram muitos anos de oração. E eu creio que ele foi salvo no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que ele foi salvo. Que a minha oração não foi em vão. Sabemos que nem todos são filhos da salvação. Sabemos que muitos leem a Bíblia para sua própria condenação. E aí ele pegou. Meu filho chegou ali, chamou o tio dele. Isso de domingo para segunda. Meu pai está estranho. O tio olhou. Seu pai está morto. Eu estava aqui em casa. Meu filho chegou. E falou, mãe, meu pai morreu. E o Senhor falava para mim, você vai enterrar ele.
Fui lá, vi ele, vieram o pessoal da funerária, falou comigo, pediu um tempo para me pensar. A pastora falou que eu fui muito sábia na época. Eu fui na funerária, abri aquele armário, com 7 qualidades de caixão, eu escolhi o caixão, vieram em casa, buscaram o corpo dele. Então, amados, são processos que nós temos que passar. Deus falou e aconteceu do jeito que Deus falou. E eu tinha separado dele para não voltar mais. E muitos vasos entregavam para ele que eu iria voltar. Os vasos que falavam que eu não ia voltar, ele se levantava. Teve um dia que eu cheguei para ele e falei: você já perguntou para mim se eu quero voltar para você? Ele ficou 3 anos me esperando. Nesse período ele entrou para a igreja 2 vezes e saiu. E muitos falavam para ele: você não quer Jesus, você quer sua esposa de volta. E ali eu peguei, como Deus falou que eu iria enterrar ele. Eu enterrei e ali ele acordou para a vida. Aí ele começou a arrumar namoradas, ele acordou para a vida, que ele viu que eu não iria voltar mais para ele. Que eu não iria mais voltar para ele. Então, são muitas coisas. Eu estou contando para vocês, aleatoriamente, um pouquinho de cada coisa. Porque se eu vou ficar falando aqui com meus irmãos, as pessoas que estão ao alcance da minha voz, eu vou passar aqui um dia e uma noite contando a minha vida. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês não venham desistir, para que vocês não venham correr do propósito, do plano que Deus tem na vida de vocês, para que vocês não venham correr do chamado que Deus tem na vida de vocês, que nós passamos provações, mas também somos abençoados também. E quero deixar bem claro para vocês, o que Deus fala, Ele cumpre. Nós é que retardamos as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós é que retardamos as bênçãos de Deus na vida da gente. Graças a Deus, hoje eu tenho um curso superior, eu tenho uma estrutura financeira. Somos 12 irmãos. Deus usou uma irmã, depois que eu separei, eu nunca tinha pagado aluguel na minha vida, que eu ia ter uma casa, mas que essa casa ia ter o dedo do meu pai. O meu pai, antes de sair desse mundo, antes de falecer, tem 2 anos que o meu pai morreu, tem 16 anos que eu moro nessa casa. Meu pai, antes de morrer, deu uma casa para cada filho, porque ele falava que não queria que os filhos dele passassem pelo processo que ele passou, de ser despejado, de não ter dinheiro para pagar o aluguel e ter que entregar a casa sem saber para onde ia, sem rumo, sem direção. A minha mãe já foi despejada de uma pessoa, uma mãe de santo, ofereceu o barracão dela para ela botar as coisas dela dentro. Então é por isso que eu digo para muitos, Deus, quando tem que nos abençoar, Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. Porque Deus, Ele não ama o pecado, mas Ele ama nós que somos pecadores. Deus não faz acepção de pessoa, não importa a tua crença. O homem que faz acepção de pessoa. Na hora que a minha mãe mais precisou, foi uma espírita que hoje é cristã, que abriu as portas do barracão dela para minha mãe botar as coisas dela dentro. Eu já não morava mais com a minha mãe. Então, amados, eu estou contando esse pequeno testemunho para vocês saberem que Deus é Deus. Deus, Ele fala, Ele cumpre. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar vitória. Deus quer te libertar. Deus quer te dar tua carta de alforria. Deus quer te curar. Deus quer te arrancar desse lamaçal que você se encontra. Deus quer te fazer feliz. Deus quer te fazer feliz. A vida é maravilhosa.
Sabendo que o mundo jaz o maligno. No mundo tem muita maldade, o coração do homem está muito má. Entendeu? Mas Deus é vitória. Quando Deus tem um plano na vida dos dele, ninguém toca. Ninguém toca. A Bíblia diz que ainda que o exército se levante contra ti, mas que você confiasse nele. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Quando Deus tem um plano na tua vida, quando Ele tem que te abençoar, Ele não deixa as portas do inferno prevalecer sobre a tua vida. Deus tem vitória para você. Não existe crente perfeito, não existe cristão perfeito, nós somos falhos. Nós somos falhos. Deus conhece as nossas fraquezas. A Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia dele. Deus conhece as nossas fraquezas. E é nas nossas fraquezas que Deus opera. Nas nossas fraquezas que Deus opera. Nós temos as nossas falhas da carne. Mas o cair é do homem, levantar é de Deus. Você errou, dobra o teu joelho, não importa se é sentado, se é em pé, se é deitado, pede perdão a Deus, fala com o Todo-Poderoso, que Ele está pronto a nos perdoar. Nós não estamos livres das nossas ações. Nós cometemos as nossas ações, Deus permite, mas toda ação tem uma reação. Às vezes nós estamos dando um processo, passando por lutas difíceis, por processos difíceis. Mas você se esquece que foi uma luta que você pegou com as suas próprias mãos, que você está sofrendo consequência das suas ações, que toda ação tem uma reação. Mas provação nenhuma nós passamos sozinhos. O Senhor, Ele passa conosco. Como num vídeo anterior meu, eu falei, Deus, deserto não é moradia para ninguém, deserto é passagem, deserto é experiência. Ainda que você passe, Deus passa com você. Porque vocês acham que Moisés ia ficar 40 dias naquele deserto, sozinho ali, sem o amparo de Deus? Ele passou por muito sofrimento naquele lugar, mas o Senhor esteve com ele. Esteve com ele. E ele saiu dali com experiência de vida, saiu um homem abençoado. Saiu um homem abençoado. Moisés já foi perseguido quando ele era bebê. Ainda que te persigam, Deus é mais na tua vida. Deus é mais. E eu quero dizer para os meus amados irmãos, confia no Senhor, que o mesmo Deus que é comigo, esse mesmo Deus é com você que está ao alcance da minha voz. O mesmo Deus que me deu vitória, que me abençoou, que me deu um curso superior, que tem me abençoado, que as promessas dele têm se cumprido na minha vida. Esse Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te dar o seu carro que ele prometeu. Sabemos que vai tudo perecer, mas o povo de Deus, ele tem que ser abençoado. Se Deus te prometeu um carro, Ele quer te dar. Se Ele te prometeu uma mansão, Ele quer te dar. Se Ele te prometeu um curso superior, Ele quer te dar. Se Ele te prometeu um bom emprego, Ele quer te dar. Deus é maravilhoso. Deus é contigo, e se Ele é contigo, as portas do inferno não vão te prevalecer. Deus quer te abençoar. Nosso Deus é Deus de vitória. Nosso Deus é maravilhoso. Confia no Senhor. Você que está aí dentro do seu lar, alcance da minha voz, passando por momentos difíceis, por tribulações, pode ter certeza,
Se você está orando para Deus libertar o seu filho, Ele vai libertar. Se você está orando para Deus libertar o seu filho, sua filha, seu companheiro, sua companheira, Ele vai libertar. Se você está orando, pedindo uma casa, o Senhor, Ele vai te dar. Se você está pedindo uma porta de emprego abençoada, Ele vai te dar. Se você está pedindo para que Deus venha libertar sua parentela, Ele vai libertar. Se você está pedindo que Deus te tire você de um lugar para outro, Ele vai tirar. Nosso Deus, tudo é no tempo e na hora certa. Salomão, ele disse, na palavra de Deus, Salomão disse: bem sei que acima desse céu e abaixo dessa terra não há Deus como tu. Amados, Deus é contigo. Você que está ao alcance da minha voz, não se desespere. Lembre sempre que Deus é contigo. Deus é maravilhoso. Tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Como eu falei para os meus amados irmãos, eu contei aleatoriamente um pouquinho do que Deus fez na minha vida. E muitas coisas eu que retardei. Não foi Deus não, eu que retardei. A culpa foi minha, a culpa não foi do Senhor. Porque Deus, Ele não erra conosco. Nós é que erramos com o Senhor. Então eu quero dizer para os amados que Deus está pronto a te abençoar. Ele está pronto a te abençoar. Você que está chorando, Ele está colhendo as suas lágrimas. Você que está desempregado, Ele está providenciando uma porta para você. Você que não tem onde morar, Ele está providenciando um lugar para você deitar a sua cabeça. Hoje, você pode estar morando num quarto com banheiro. Amanhã você pode estar morando numa mansão. Hoje você está limpando o chão. Amanhã você pode estar no escritório. Deus pode te dar um cargo abençoado. Nós não sabemos de nada. Deus é que sabe de todas as coisas. Então, ore ao Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me perdoa, meu Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu fugi do teu chamado. Pai querido, Pai amado, eu fugi, mas eu estou aqui, Senhor. Me perdoa, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Me abençoa a mim, abençoa a minha família, abençoa a minha parentela, abençoa a minha descendência. Que as suas promessas de salvação, de libertação, de bênçãos, de cura, venha se cumprir, Senhor. Eu sei que eu retardei muitas coisas na minha vida, mas a partir do momento que nós descemos à casa do olheiro e reconhecemos nossos erros, Ele está pronto a nos perdoar. O Senhor fala: filho meu, filho meu, filho meu, vem. Vem, abre o teu coração para mim. Eu vou te acalentar. Eu vou tirar todo o sofrimento do seu coração. Eu vou tirar esse desespero que está no seu interior. Eu vou tirar esse desespero, essa agonia que está na sua carne. Eu sei que muitas noites você tem feito o teu travesseiro nadar em lágrimas. Mas eu quero enxugar suas lágrimas, filho meu. Saiba que Deus é contigo. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso. Jesus, Ele tem um plano na tua vida. E se Ele tem um plano na tua vida, deixa Deus trabalhar. Dá lugar
Abre o teu coração para o Senhor. A palavra de Deus diz: conserta a tua casa espiritual, que é dela que procede a saída da sua vida. Faça uma faxina na sua casa espiritual, que é o seu coração. Faça como Ezequias